Shalom Adonai. No vídeo passado, a gente explicou quem eram os dois resistores da Terra e o que ele faz. O que faz um resistor? Só para você relembrar aqui, para você compreender a segunda parte desse vídeo. O resistor, ele limita a corrente, ele reduz a quantidade de corrente elétrica que flui em um circuito, controla a tensão. Ao limitar a corrente, um resistor também pode controlar a tensão em um ponto específico do circuito, dissipa energia. A resistência do resistor faz com que parte da energia elétrica seja convertida em calor. Então, o resistor menor que está no lago de Maracaibo, onde é descarregado, o que ele faz lá? Ele está transformando corrente elétrica em energia de calor através dos raios. E você tem o resistor maior, que vai ser a dorsal mesoatlântica, também transformando corrente elétrica em energia, porque lá é uma cadeia de vulcões. Então você transforma energia em calor. Esse é o efeito Joule, entendeu? De uma forma simples eu estou explicando. No vídeo passado, a gente também relatou que no Lago de Maracaibo, na Venezuela, existe um fenômeno meteorológico chamado relâmpago do Catatumbo, em que cerca de 2.800 raios caem por noite em até 260 dias por ano. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar o que está acontecendo diante dos seus olhos para você compreender a construção do arrebatamento. Então, eu vou explicar e você vai ter entendimento. Então, o que vem a ser a anomalia magnética do Atlântico Sul? A anomalia magnética do Atlântico Sul, ela é um lugar na Terra, que está sobre a América do Sul hoje, onde o campo magnético da Terra vem diminuindo nessa região muito mais do que nas outras regiões. Então você tem um campo magnético menor que não obedece o campo magnético maior. Então isso é chamado de anomalia magnética do Atlântico Sul. Você tem um campo menor agindo sobre a América do Sul e caindo drasticamente, né, o campo magnético da Terra, e aqui não. Aqui você tem o campo magnético obedecendo o campo magnético maior. Então, o que o Criador fez? Quando ele colocou a anomalia magnética do Atlântico Sul sobre a América do Sul, ele isolou um dos resistores, que é o resistor menor. Então, o resistor menor, hoje, ele trabalha na bolha menor, tá vendo? Que seria o Lago de Maracaibo. Então, o resistor menor está obedecendo o campo magnético menor, a bolha menor, vamos falar assim para te dar entendimento. Então, aqui, ó, nesse sistema que o Criador criou, ele está usando o resistor menor do Lago de Maracaibo. Só que o resistor menor não trabalha mais no campo magnético maior. No campo magnético maior, você só vai ter a dorsal mesoatlântico, que é o resistor maior. Então você tem um resistor maior trabalhando na bolha maior, que é o campo magnético da Terra, e na anomalia magnética do Atlântico Sul, você tem o Lago de Maracaibo, que é o resistor menor. Só que quando o Criador ele isola esse resistor menor, que é o Lago de Maracaibo, nessa anomalia, o que acontece? A tensão do sistema elétrico da Terra, do campo magnético maior, aumenta. Por isso que você tem o fenômeno de Sprite, você tem o fenômeno de Jet Blue se aumentando muito no campo magnético da bolha maior. Estou explicando você numa linguagem simples para te dar entendimento do que vem ocorrendo. Então, por que o Criador fez isso? Porque ele precisa de um resistor no campo magnético da bolha de sabão menor, que ele está diminuindo. Por que ele está diminuindo aqui? Por que existe a anomalia magnética do Atlântico Sul? Porque a anomalia magnética do Atlântico Sul é onde o Criador vai fazer a quebra do tempo. É onde vai acontecer o arrebatamento. Tem que se abrir um portal para existir o arrebatamento. Aonde que tem mais água? Aquífero Guarani, aquífero Altair do Chão. A água está concentrada aqui. Então você teve uma anomalia que saiu da África, né? Que iniciou aqui, ó. Esse aqui é o mapa da Terra na Lua. Que iniciou no continente africano, foi se movendo até parar
sobre o continente da América do Sul. E isso é mostrado para você nessa imagem. Vem ser nessa imagem, tá vendo? Anomalia que veio da África, tá vendo? E indo para o continente da América do Sul, tá vendo? Então você tem a anomalia magnética que se deslocou do continente africano e caminhou para o continente da América do Sul, aonde está o resistor menor, que é o Lago de Maracaibo. E o resistor maior hoje se encontra na bolha de sabão maior, que vai ser no campo magnético maior, né? Que a Lua mostra. A Lua mostra a dorsal mesoatlântica. Aí a Lua mostra a dorsal aqui, ó, cadeia de vulcões, ó, que atravessa o Oceano Atlântico. Tá vendo? Então você tem essa cadeia de vulcões que está atravessando o fundo do Oceano Atlântico. E ela é nada mais, nada menos do que o resistor maior, que vai ser isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O mapa da Terra mostra, só para você ter a compreensão, ó. Aqui, ó, ela tá passando aqui, ó. O que seria isso aqui? A dorsal, né, mesoatlântica, uma cadeia de vulcões que transforma energia elétrica, né, em calor. É uma cadeia de vulcões, que é o fenômeno chamado Joule, entendeu? Então, isso é de uma explicação bem simples, para você ter entendimento que você tem dois resistores, o menor e o maior. O menor trabalhando na bolha de sabão menor, né, que vem ser a aqui, ó, vamos colocar aqui, que vem ser a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é a bolha menor, e depois você tem a bolha maior, que é o campo magnético da Terra. Então o Criador, ele isolou um dos resistores, que é o Lago de Maracaibo, porque ele construiu um campo magnético independente do maior, porque ele vem diminuindo, ele vem decaindo e ele não obedece mais o campo magnético maior da Terra. Para te mostrar as imagens, aqui é a dorsal mesoatlântica, tá vendo? Esse risco em vermelho no fundo do Oceano Atlântico, tá vendo? Uma cadeia de vulcões, e vulcões são bateria. Só que ele está transformando corrente elétrica em energia térmica, calor, tá vendo? Através dos vulcões. Então é uma forma de aliviar a tensão do sistema, né? Do circuito da Terra. Então isso aqui é o resistor maior, a dorsal mesoatlântica, que está no fundo do Oceano Atlântico. Então vamos montar outro quebra-cabeça. Você tem o Cruzeiro do Sul, né? A constelação Cruzeiro do Sul, que ela é o portal do arrebatamento. Então, quando Yahshua, Jesus Cristo, esteve em Israel, o Cruzeiro do Sul estava sobre Israel. Pessoas que estudam mapas astronômicos antigos sabem dessa informação, que o Cruzeiro do Sul ele estava sobre Jerusalém. Então eu fico imaginando Jesus Cristo, Yahshua, quando ele tinha 12 anos, que ele estava no Egito, quando ele olhava para o céu, ele olhava a constelação Cruzeiro do Sul e ele sabia que simbolizava a cruz do Calvário. E tanto é que quando ele vai ser crucificado na cruz do Calvário, depois ele vai ficar 3 dias morto, aí depois ele vai ressuscitar, e depois ele vai para o Monte da Transfiguração e vai embora, o Cruzeiro do Sul começou a se mover e vinha em direção ao Brasil. E quando chegou sobre o Brasil, ele parou e se codificou na Bahia. Então a gente sabe que o Cruzeiro do Sul, isso é codificação de estrela, filho. Ó, codificação de estrela está na bandeira do Brasil. Codificação de estrela existe, não tem como você negar esse fato. E toda pessoa tem uma estrela, tá? Então quando você pega aqui, ó, o Cruzeiro do Sul, ele está codificado nessas 5 estrelas em 5 estados. Então você tem aqui, ó, o número 11, o número 12, o número 13, o número 14 e o número 15. O número 11 é Bahia, o número 12 é Minas Gerais, o número 13 é Espírito Santo, o número 14 é São Paulo e o número 15 é o Rio de Janeiro. Então o Cruzeiro do Sul, essas 5 estrelas estão codificadas em 5 estados. Por isso que o Cruzeiro do Sul e todas as estrelas aqui, que são 27, estão codificadas na Terra, e cada lugar da Terra que elas são codificadas é um estado. Quem fez a bandeira do Brasil tinha conhecimento de codificação de estrela.
Quando eu falo para você de constelações se movendo no céu, igual o Cruzeiro do Sul saiu de Jerusalém e parou sobre o Brasil. E sabe quando que essa deslocação dessa constelação, ela chegou aqui em 1600, quando você faz os cálculos astronômicos. E só para você ter um entendimento, hoje está ocorrendo no céu. Você tem o Fiuco tirando Escorpião. Tanto é que eles colocaram no livro de estudo do seu filho a 13ª constelação. Abre o livro dos seus filhos, você vai ver. Quem está na 4ª, 5ª série, ou até mesmo na 3ª. Só que não é a 13ª, ele está retirando Escorpião. A prova disso, que o Sol só fica em Escorpião 8 dias, de 8 a 7. Aonde que é o relógio da inversão magnética? Os dias que o Sol fica na constelação de Escorpião. Porque vai chegar, hoje você vê o Sol passando na cintura de Ofiuco. Ele está retirando, filho. Está acontecendo diante dos seus olhos. Lucas não fala? Olhai para o alto, a sua redenção vem do céu. Olhai para os sinais. Compreender o que está acontecendo na terra. Mas isso, o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, nenhum homem sabe. Ninguém sabe. Não pode marcar data, não tem data. Isso aqui vai demorar décadas, talvez. Talvez 10, 20, 30 anos. Pode acontecer amanhã. Você também pode partir amanhã, filho. Então não tem nada a temer. Nós não podemos ser hoje uma igreja covardada. Não foi dado espírito de covardia. A gente tem que ter fé, profetizar e tem que viver a vida. Agora você vai parar de trabalhar porque você acha que vai ser o fim do mundo. Aí seus filhos vão passar fome. Você não pode fazer isso, filho. Você tem que continuar trabalhando e tocando sua vida. Tem que aumentar a sua fé. Não podemos ser uma igreja covardada. Eu tenho que fugir para o mato? Eu tenho que guardar comida? Não, filho. Você tem que confiar no Criador. Embaixo da asa do Altíssimo. Esse é o melhor lugar para você estar. Lê as Escrituras. Tenha fé nele. Então, o Cruzeiro do Sul, que era um instrumento de maldição, onde pessoas eram colocadas na cruz, ele transformou isso, ele transformou maldição em bênção. E aí o que acontece? Olha para você ver que coisa linda que é isso aí, quer ver? Na bolha menor, ele colocou o resistor menor, que é o Lago de Maracaibo. Na bolha maior, ele colocou a dorsal mesoatlântica, concorda? Que é o resistor maior. Então o que acontece? Aqui, que é na bolha menor, que é a anomalia magnética do Atlântico Sul, você tem uma anomalia que caminhou para a América do Sul. Você tem aonde está o resistor menor na Venezuela, que é o Lago de Maracaibo, e você tem uma constelação que saiu de Israel, Jerusalém, e caminhou até o Brasil e chegou aqui em 1600. Aqui foi quando iniciou a inversão magnética, que é o padrão de 400 anos. Você está vendo que coisa linda? Então você tem, na anomalia magnética do Atlântico Sul, na bolha de sabão menor, você tem o resistor menor e você tem o Cruzeiro do Sul, que é o portal de arrebatamento, que está codificado na sua bandeira, filho. Aí, ó. Codificação de estrela na bandeira do Brasil. Não tem como negar, né? Isso é real. Uma estrela codificada em algum lugar da Terra, ela está codificada. Isso é um conhecimento extraordinário. E também tem, né, na NASA, Cruzeiro do Sul e Órion, tá vendo? Eu já te expliquei que são os corredores aqui, ó, celestiais, ó. Eles colocam certinho, né? E esse círculo aqui está te mostrando a repetição. Então, tudo é mostrado. Se você tiver conhecimento astronômico, você compreende o que está acontecendo. Então, a verdadeira igreja, a igreja de Alcha, ela será retirada, filho. Porque nós estamos falando de consumação de era. Nós estamos falando de fim dos tempos. Agora, o dia e a hora, ninguém sabe. Você não pode parar de trabalhar. E se for daqui 30, 40 anos, você não vai estar nem aqui, conforme sua idade. Não tenha medo, renova a sua fé.
Precisamos ser uma igreja vitoriosa em Cristo. Não foi dado espírito de covardia. Shalom, Adonai.